Pessoal, vamos lá então continuar a resolução aqui da lista 2, beleza? Então, questão 12 aqui agora, certo? Ele vai contar aí que o motociclista ele percorre a primeira metade de um trajeto com velocidade de 50, depois a segunda metade com velocidade de 75. Ele quer saber a velocidade escalar média do motociclista na viagem toda, né? Então, pessoal, lembrando que a velocidade escalar média não é a média das velocidades do trajeto, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a fórmula da velocidade de escala média, que é ΔS sobre ΔT. Como eu falei, vocês já estão cansados de saber isso. Pessoal, vamos fazer o nosso desenho aqui para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, vamos imaginar que aqui é o trajeto que ele fez, né? E aí a gente tem aqui o primeiro trecho, né? E o segundo trecho, K. Então, vamos só fazer o seguinte aqui. Aqui é a metade, né? Ou seja, ΔS sobre 2. E ele percorreu isso daqui com uma velocidade média, velocidade de escala média, de 50 km por hora. E aqui está a segunda metade, que é ΔS sobre 2 também, que percorreu na velocidade de escala média de 75 km por hora. Para cada trecho desse aqui, pessoal, ele desenvolveu num tempo, né? Então eu vou chamar isso aqui de ΔT1 e isso aqui de ΔT2. Né? Lembrando que o ΔT nosso aqui é a soma dos dois deltas T ali. Então vamos lá brincar com isso daí, né? Então para o primeiro passo do trajeto ali, a primeira metade, a gente tem que a velocidade média, que é 50, é igual a... Vou melhorar isso igual aqui. A ΔS sobre 2, sobre o intervalo de tempo, que é ΔT1, certo? Vou isolar o intervalo de tempo, que é o ΔT1, ok? Então, ele está dividindo aqui todo mundo, então ele vai passar lá para lá multiplicando, certo? Então, ΔT1 é igual a ΔS sobre 2, dividido por 50. E aqui eu posso fazer a divisão de frações, né? ΔS sobre 2 vezes, vou colocar aqui, fazer devagar, sobre 2 vezes o inverso de 50, que é 1 sobre 50. Então, daqui, a gente tira que o ΔT1 é igual a ΔS sobre 100. Beleza, certinho. Bom, vamos lá então para o segundo trecho do meu trajeto, né? Então, eu tenho que 75 é igual a ΔS sobre 2 sobre ΔT2. Bom, eu vou desenvolver todo aquele negócio ali, igual está lá em cima. Então, basicamente é o seguinte, está dividindo, passa multiplicando, né? Então, vai ficar ΔT2. O 75 que está aqui em cima, ele passa para cá dividindo. Então, vai ficar ΔS sobre 2 sobre 75. Né? Daqui eu já posso escrever direto que o ΔT2 ele vai ficar como sendo ΔS sobre 150. Né? Porque eu vou multiplicar pelo inverso de 75 aqui e tal, vai dar 2 vezes 75, 150. Beleza. Então agora eu quero descobrir a velocidade média, né? Bom, vou pegar o roxo aqui. É o seguinte, a velocidade média vai ser o ΔS sobre a soma dos dois intervalos de tempo, né? ΔT1 mais ΔT2. ΔT1 a gente já sabe quanto é, então ΔS sobre 100 mais ΔS sobre 150. Beleza, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso fazer, pessoal, uma MMC de 150, que é 300, né? Pronto. Então, ΔS, meu Deus. Então, o ΔS vai ser o quê? Fazendo uma MMC ali. 300 aqui, vai dar 300 dividido por 100 é 3, vezes ΔS, 3 ΔS. 300 dividido por 150 é 2. 2 vezes ΔS, 2 ΔS. Então, aqui, continuando resolvendo essas continhas, vai dar 5 ΔS sobre 300. Bom, conserva a primeira, que na verdade é o ΔS maior ali, né? E multiplica pelo inverso da segunda, que é 300 sobre 5 ΔS. E aqui o ΔS vai embora, e a gente tem então que a velocidade média é 300 dividido por 5, que é 60 km por hora. Então essa é uma questão um pouquinho mais elaborada, por isso que ela está em vermelho aí na nossa lista, né? Mas espero que vocês tenham compreendido a resolução.
Tentem fazer com calma aí depois, sem olhar o vídeo inteiro, certo? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos para a próxima questão. Questão 3 é uma questão bem tranquila, né? De aceleração escala média, certo? Que diz o seguinte: uma bola chega às mãos de um goleiro de futebol com velocidade de 54 km por hora. Sabendo que o goleiro consegue mobilizar essa bola em 0,5 segundos, determine em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração escala média da bola. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, né? A gente tem que a aceleração média é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo, ou intervalo de tempo, né? A variação de velocidade, vocês já estão cansados de saber que é a velocidade final menos velocidade inicial, né? Então, a velocidade final dessa bola é zero, né? E a velocidade inicial dessa bola é 54 km por hora. Só que a gente tem um porém, né? A velocidade está em km por hora e o tempo está em segundos. Então, ao invés de eu colocar 54 km por hora aqui, basta eu dividir 54 km por hora por 3,6, que aí a gente vai achar o valor em metro por segundo. Como a gente resolveu questões anteriores aqui, que tinha esse valor, a gente pode lembrar direto que 54 km por hora é a mesma coisa que 15 metros por segundo. Beleza? Então, a variação de velocidade é igual a menos 15 metros por segundo. Então, pessoal, para quem está se perguntando de onde veio esse 15, é só o seguinte, né? Transformei esse cara aqui em metro por segundo, ou seja, dividi ele por 3,6. Ele pediu, pessoal, o valor em módulo. Então, a gente pode dar o valor positivo dessa variação de velocidade aqui, né? Porque tirar o módulo é só pegar o valor positivo. Então, vou colocar o valor aqui como sendo 15 metros por segundo, e não menos 15, tá? Porque ele pediu em módulo. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,5. Eu prefiro escrever como fração. Mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2. O inverso de meio é 2. Isso aqui dá 30 metros por segundo ao quadrado. Tá? O sinal na frente aqui de menos ia representar o quê? Que a bola, que essa foi uma aceleração que estava freando a bola. Que foi de fato o que aconteceu. Questão 14 diz o seguinte: qual a aceleração escala média de um hamster que partindo do repouso atinge 10 metros por segundo em 2 segundos? Bom, muito tranquilo, é só aplicar a fórmula, não tem segredo nenhum aqui. Aceleração escala média, variação de velocidade. Meu Deus, esse delta tá muito esquisito. Variação de velocidade sobre variação de tempo. Beleza. Então, pego aqui 10, né, metros por segundo, dividido por 2 segundos. Isso daqui dá 5 metros por segundo ao quadrado. Só isso. Resolvemos a questão 14. Questão 15, pessoal, tem a ver aí com vetores e velocidade, né? Aqui já entra um pouquinho na ideia de vetores e velocidade. Quem estava na aula pode falar, professor, mas não chegou nesse assunto. Exatamente. Eu não cheguei a abordar vetores de velocidade ainda, mas só com o que ele deu aqui você já pode resolver essa questão de maneira muito tranquila, com o que a gente já viu, né? Então ele quer que a gente ordene aqui as velocidades de acordo com o observador do solo. Então o que a gente vai fazer aqui? No caso A, a gente tem o seguinte: a velocidade que o observador vai ter do Jake correndo aí é a velocidade da vagonete, né? Mais a velocidade do Jake. Só que ele pediu para a gente considerar o sentido da direita como positivo. Então nesse caso aqui, o Jake está correndo para a esquerda, então a velocidade dele é negativa. Então a velocidade que o observador vai enxergar o Jake vai ser a velocidade do vagonete, que é 8, menos 4, né? Que a velocidade do Jake é, menos 40 não, menos 4. É negativa. Isso dá uma velocidade de 4 metros por segundo. Então essa é a velocidade de A. Vamos ver o B aqui agora. Jake está correndo agora para a direita enquanto a vagonete está para a esquerda. Então a velocidade da vagonete vai ser negativa, menos 10 metros por segundo. E a do Jake positiva, 6. Menos 10 mais 6 dá menos 4 metros por segundo. Certo? Vamos lá para a letra C. A letra C, a velocidade que o observador vai ter de Jake vai ser a velocidade da vagonete, está indo para a direita, então positivo, 6,
Jake também está indo para a direita, 4. Então isso aqui dá 10 metros por segundo. E a D, a velocidade que o observador vai ter de Jake, vai ser a velocidade da vagonete, que está indo para a direita, então é positivo, 18. Mais a velocidade de Jake, que está indo para a esquerda, é negativo, menos 6. Então 18 menos 6, isso dá para a gente 12 metros por segundo. Então, ordenando da forma como ele falou, da maior para a menor, a gente tem o seguinte: D, depois C, depois A, depois B. Beleza? Bem tranquilo, essas aí foram as questões do vídeo de hoje. Um forte abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo ou na sala de aula. Valeu, galera!